Como é a sensação de viver na miséria? A sogra do meu filho me fez essa pergunta em voz alta, rindo enquanto exibia suas joias para os convidados. Ela queria que eu me sentisse pequena na frente da família da minha nora. Meu filho abaixou a cabeça, envergonhado por mim. Mas eu mantive a postura. Apenas ajeitei o garfo na mesa, olhei fixamente nos olhos dela e dei uma resposta que selou o destino dela. Ninguém esperava que eu soubesse a verdade suja que ela escondia por trás daquela imagem impecável que ela passa. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. O garfo de prata escorregou da minha mão e bateu no prato com um som seco que ecoou pela mesa inteira. Senti o calor subindo do peito para o rosto, aquele tipo de vergonha que queima por dentro e por fora ao mesmo tempo. Ali estava eu, Neuza Pereira, 65 anos de estrada, 40 deles com as mãos mergulhadas em água morna, removendo cutícula de madame, sendo olhada de cima a baixo como se fosse um bicho estranho que tivesse entrado por engano numa festa de gente fina. A mãe da Larissa, essa tal de Eliane Fonseca, estava sentada bem na minha frente com aquele sorriso de plástico colado no rosto. Sabe aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos? Que fica só nos lábios, forçado, falso como nota de R$3? Pois é. Ela tinha acabado de largar uma bomba no meio daquele jantar de apresentação das famílias e agora esperava minha reação como quem assiste novela esperando o barraco. Como é a sensação de viver na miséria, Neuza? Ela tinha perguntado. Assim, com todas as letras. No meio da churrascaria mais cara do shopping Iguatemi, cercada de gente elegante cortando picanha de R$300 o quilo, ela teve a pachorra de me perguntar como era ser miserável. Meu filho Tiago estava branco feito papel do outro lado da mesa. Vi ele engolir em seco, mexer no guardanapo, olhar para o prato, olhar para o teto, olhar para qualquer lugar menos para mim. Não teve coragem de abrir a boca. Não me defendeu. Ficou ali, quieto, envergonhado. Não sei se de mim ou da situação, mas ficou. A Larissa, essa namorada dele, influenciadora digital de moda que vive postando foto de roupa cara e lugar chique, parou de mexer no celular pela primeira vez desde que sentamos. Olhou para mim com aquela curiosidade mórbida de quem quer ver sangue. Os olhos dela brilhavam esperando o meu colapso. Esperando que eu chorasse, pedisse desculpa por existir, saísse envergonhada dali. O marido da Eliane, o tal do Oswaldo Fonseca, tinha interrompido a conversa que estava tendo com o Tiago sobre investimentos e fundos imobiliários. Se virou todo na cadeira para não perder o show. Encostou as costas, cruzou os braços, ficou esperando. Todos esperando. A mesa toda em silêncio. Até o garçom que passava ali perto diminuiu o passo. Respirei fundo. Senti o cheiro de carne assando misturado com o perfume enjoativo da Eliane. Olhei para as minhas mãos calejadas em cima da mesa. Miséria? Repeti a palavra devagar, deixando ela rolar na língua. Você quer saber como é a sensação de viver na miséria? Eliane inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Os anéis nos dedos dela refletiam a luz do lustre. Vários anéis. Muitos anéis. Chamava a atenção demais para ser verdade, mas enfim. Deve ser tão diferente da nossa realidade. Ela fez um gesto amplo com a mão, indicando o restaurante, a mesa farta, o vinho de R$300, a garrafa que tinha na frente dela. Foi nesse momento que tudo ficou claro na minha cabeça. Nítido feito água cristalina. Lembrei da ligação que tinha recebido 3 dias atrás. A Joana, minha cliente fiel de 30 anos, que hoje é gerente de banco, tinha me ligado às 10 da noite. A voz dela estava preocupada, meio hesitante. Neuza, você tá sentada? Preciso te contar uma coisa. A Joana suspirou do outro lado da linha. Neuza, acabei de ver o nome dos pais dela aqui no sistema do banco. Oswaldo e Eliane Fonseca. Eles devem R$500 mil. Eu tinha trabalhado 40 anos para comprar meu apartamento de 120 mil à vista. E essa gente devia 500 mil. Mas espera, eu tinha falado. O Tiago disse que eles são ricos, que moram num casarão no Morumbi, que tem carro importado, que a Larissa só anda em lugar chique. A Joana tinha dado uma risada seca. Pois é, minha amiga. Aparência. A casa está em processo de execução. O banco vai tomar. O carro, um Audi, já foi apreendido mês passado. Eles estão quebrados. E o pior, continuam gastando como se tivessem dinheiro. Eu tinha desligado o telefone em choque. Fiquei a noite inteira sem dormir pensando.
No dia seguinte, fui visitar a Carmen, minha vizinha de prédio. A Carmen foi investigadora particular por 25 anos antes de aposentar. Ela tem 80 anos, mas a cabeça funciona melhor que muito jovem por aí. Contei tudo para ela. Deixa comigo. A Carmen tinha falado, acendendo um cigarro na varanda dela. Vou dar uma fuçada discreta, ver o que mais descubro dessa família de fachada. E ela descobriu. Nossa Senhora, como descobriu. 2 dias depois, ela apareceu na minha porta com uma pasta cheia de papel. Senta que lá vem história. A Carmen tinha descoberto que o Osvaldo perdeu o emprego de diretor há mais de 1 ano, mas fingia que ainda trabalhava. A Eliane vendia bijuteria em grupo de WhatsApp, fingindo que eram joias caras. A Larissa revendia roupa de brechó como nova. Tudo fachada. E o pior, tinha print de conversa da Larissa com a mãe. A Carmen tinha um contato que conseguiu isso de um celular antigo que a Larissa tinha vendido sem limpar direito. Mãe, o tia tem um AP de 400 mil quitado. Se eu casar logo, convence ele a vender e juntar com nossa parte para comprar algo melhor. Aí a gente usa para cobrir o buraco do banco. Cobrir o buraco do banco. Eles queriam o apartamento do meu filho para pagar a dívida deles. Estavam planejando dar o golpe do baú no Tiago. E ele, coitado, achando que tinha achado o amor da vida dele, achando que a família dela era rica, achando que ia subir na vida casando com a Larissa. Eu tinha chorado, não de tristeza, de raiva, raiva dessa gente sem caráter, raiva de ver meu filho sendo enganado, raiva de lembrar quantas vezes o Tiago tinha comentado que queria me dar uma vida melhor, que eu merecia morar numa casa grande, que ele ia conseguir isso pra mim, e essa piranha da Larissa querendo roubar tudo dele. Mas ali, sentada naquela mesa de churrascaria, olhando para a cara de nojo da Eliane, eu não estava mais com raiva. Estava fria, calculista. Tinha levado comigo uma pasta discreta dentro da bolsa. Dentro dela, cópias de todos os documentos que a Carmen tinha conseguido. Prints das conversas, comprovantes da dívida bancária, fotos do carro apreendido, notificação de execução da casa, tudo. Olhei bem nos olhos da Eliane, bem fundo. Vi a maldade ali, o desprezo, a certeza de superioridade. Ela realmente acreditava que era melhor que eu, que morar em apartamento de 50 metros quadrados me fazia menos gente, que trabalhar como manicure era motivo de vergonha. Sabe, Eliane, comecei devagar, com voz calma. É bem melhor do que a sensação de dever 500 mil reais ao banco como você. Silêncio. Silêncio total. Absoluto. Até o barulho do restaurante pareceu diminuir. A Eliane ficou paralisada com o copo de vinho na mão, a meio caminho da boca. O sorriso de plástico desabou. Os olhos arregalaram. A boca abriu um pouco, mas não saiu som. O Osvaldo, que estava encostado relaxado na cadeira, se endireitou de um pulo. A cor sumiu do rosto dele. Ficou entre branco e cinza. Como você sabe disso? A voz dele saiu esganiçada. Isso é informação confidencial bancária. Quem te contou essa mentira? Mentira? Sorri. Um sorriso tranquilo, sereno. Osvaldo, querido, não é mentira não. É verdade documentada. E não foi difícil descobrir não. Pobre tem network também, sabia? 40 anos fazendo unha de gente importante ensina muita coisa. A gente fica sabendo de tudo. Mulher de manicure é confessionário. Cliente fala cada coisa. A Larissa estava branca. Mais branca que o Tiago. Ela olhava da mãe para mim, de mim para o pai, tentando entender o que estava acontecendo. Do que essa mulher tá falando, mãe? A voz dela saiu fina, nervosa. Que história é essa? Bobagem, filha. A Eliane tentou rir, mas saiu um som estrangulado, forçado. Essa mulher tá inventando histórias para se vingar porque eu falei a verdade sobre a condição dela. Gente pobre é assim mesmo, inventa mentira quando é confrontada com a realidade. Ah, agora eu era mentirosa. Que interessante. Abri minha bolsa. Não era bolsa de marca. Era uma bolsa simples de feira, daquelas de lona. Mas dentro dela tinha ouro. Ouro puro em forma de verdade. Tirei a pasta de plástico transparente. Coloquei em cima da mesa bem devagar, fazendo questão que todo mundo visse. Inventando, Eliane. Abri a pasta. Primeira página. Notificação do banco sobre execução da dívida. Quer que eu leia aqui em voz alta o processo de execução número 4589/2024? Ou prefere que eu comente sobre o Audi Prata placa ABC 1234
que foi apreendido dia 15 de novembro, mas que vocês continuam dizendo para todo mundo que tá na oficina? A mão da Eliane começou a tremer. O vinho no copo balançou, quase entornou. Ela colocou o copo na mesa rápido, com força demais. O som alto fez gente das mesas vizinhas olharem. Você não tem direito de investigar nossa vida. Isso é invasão de privacidade. Invasão de privacidade? Virei mais uma página. Engraçado você falar em direito, Eliane. Quem não tinha direito era você de me humilhar por ser manicure, de me chamar de miserável, de olhar para o meu filho como se ele fosse um coitado por ter sido criado por mim. Mas você teve esse direito, não foi? Exerceu ele bem ali, na frente de todo mundo. Então eu também tenho direito. Direito de me defender. Direito de proteger meu filho de gente golpista. E vou exercer esse direito agora, com a verdade. Peguei outra folha. Quer que eu fale sobre a casa no Morumbi? Aquela que vocês dizem ser de vocês, mas na verdade é alugada e vocês estão com 3 meses de atraso? A Larissa soltou um gritinho abafado. Levou a mão na boca. Os olhos encheram de lágrima. Isso não é verdade. Nossa casa é nossa. Meu pai comprou ela há 10 anos. A voz dela estava desesperada. Ela olhou para o Tiago. Amor, ela tá mentindo. Não acredita nela. Mas o Tiago não estava olhando para Larissa. Estava olhando para mim. E nos olhos dele tinha choque, confusão. E começando a aparecer aquela luz de compreensão. Aquele momento em que as peças se encaixam e você entende que foi enganado o tempo todo. Mãe, a voz dele saiu baixa. Como você descobriu isso tudo? Olhei para o meu filho, para o meu único filho. O menino que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha 3 anos. O menino que eu vesti, calcei, alimentei, eduquei com dinheiro de manicure. Que eu matriculei em escola particular fazendo hora extra todo sábado. Que eu comprei livro de cursinho vendendo minha aliança de casamento. Descobri porque sou sua mãe, Tiago. E mãe sente quando tem coisa errada. Quando você me contou que ia jantar com a família da Larissa, que eles eram ricos, que moravam em casarão, que tinham grana, alguma coisa não bateu. Sabe por quê? Porque gente que tem grana de verdade não precisa provar. Não fica postando foto de tudo, não fica ostentando. Quem tem, tem quieto. Então liguei para Joana. Aquela minha cliente do salão, lembra? Que virou gerente de banco? Pedi para ela verificar discretamente. E ela verificou. 500 mil reais de dívida, filho. 500 mil. A casa indo para o leilão. O carro já apreendido. E mesmo assim continuam fingindo que são ricos. O Osvaldo bateu na mesa com força. As taças tremeram. Gente olhou. Isso é quebra de sigilo bancário. Eu vou processar você. Vou processar esse banco. Vocês vão pagar caro por isso. A voz dele saía aos berros. O rosto vermelho. As veias do pescoço saltadas. Processar? Continuei calma. Frieza absoluta. Com que dinheiro, Osvaldo? Com os 500 mil que você deve? Ou com o salário de diretor comercial que você perdeu há 1 ano, mas continua fingindo que tem? Virei outra página. Ah, espera. Você não contou pra ninguém que foi demitido, né? Que sai de casa de terno todo dia, mas passa o dia em café ou biblioteca fingindo que trabalha? Agora foi a vez da Larissa arregalar os olhos pro pai. Pai? Você foi demitido? Desde quando? A voz dela estava em pânico. Total pânico. Mas você disse que estava trabalhando em um projeto grande, que ia receber bônus. Ele não respondeu. Ficou olhando pro prato. As mãos fechadas em punho em cima da mesa. A mandíbula travada. Humilhação pura estampada na cara. E você, Eliane? Me virei para ela. Quer que eu fale sobre a bijuteria que você vende em grupo de WhatsApp? Aquelas que você diz que são joias caras que você ganhou e não usa mais? Eu tenho os prints aqui. Pulseira folheada a ouro, 20 reais. Brinco de strass, 15 reais. Aceito Pix. Bem longe daquelas joias de família que você vive falando que tem, não é? A Eliane começou a chorar. Não aquele choro delicado de mocinha de filme. Era choro feio. Desesperado, com soluço, a maquiagem começou a borrar, o rímel escorrendo. Nós só queríamos manter as aparências, só isso. A voz saía engasgada entre os soluços. Só até a Larissa casar bem, conseguir estabilidade. Casar bem? Puxei o último documento da pasta. Você quer dizer dar o golpe do baú, né, Eliane? Joguei os prints das conversas na mesa. Mãe, o Ti tem um AP de 400 mil quitado.
Se eu casar logo, convence ele a vender e juntar com nossa parte para comprar algo melhor. Aí a gente usa para cobrir o buraco do banco. Tiago pegou o papel. Leu. Leu de novo. Leu uma terceira vez. A mão dele tremia. A respiração ficou pesada. Ele olhou para Larissa com uma expressão que nunca vou esquecer. Dor, traição, decepção, tudo misturado. Larissa, a voz dele saiu num sussurro rouco. Você ia me usar? Ia roubar meu apartamento? Ela se levantou de um pulo, tentando segurar a mão dele, as lágrimas descendo. Amor, não é assim. Você tá entendendo errado. Eu amo você. Eu só queria ajudar minha família. Você entende, né? É família. A gente faz tudo por família. Puxei meu filho pela mão. Ele se levantou comigo, ainda olhando para os papéis. Entender família eu entendo muito bem, Larissa. Família é quando eu trabalhei 12 horas por dia em pé, com varizes doendo, para pagar escola particular para o Tiago. Família é quando eu vendi minha aliança de casamento, a única lembrança que eu tinha do meu casamento, para comprar livro de cursinho para o meu filho estudar. Família é quando passei 40 anos mergulhando mão em água morna, tirando cutícula, fazendo pé de gente, ouvindo desaforo de madame metida, tudo para dar vida digna para o Tiago. Família é acordar 5 da manhã para fazer marmita para o meu filho levar para a faculdade e economizar dinheiro de bandejão. Família não é enganar um garoto trabalhador para salvar a aparência de gente falida. Não é fingir ser rica para seduzir alguém que batalhou por tudo que tem. Não é planejar friamente roubar o patrimônio que ele conquistou com esforço. Isso não é família, Larissa. Isso é golpe, safadeza, bandidagem de colarinho branco. Peguei minha bolsa. Tiago pegou o paletó dele. A conta já tá paga. Paguei quando cheguei, antes de sentar. Cartão de débito, dinheiro que eu juntei com trabalho honesto. Dinheiro que é meu, que não devo para banco, que não tem juros comendo. Vocês podem ficar aí provando o gosto amargo da verdade. Bom apetite. Comecei a andar em direção à saída. Tiago veio atrás, ainda em choque. Ouvi a Eliane chorando alto atrás de nós. Ouvi o Osvaldo xingando baixo. Ouvi a Larissa gritando: Tiago, espera! Me escuta! Por favor! Mas a gente não parou. Eu tinha uma pasta na mão, meu filho do lado, e a dignidade intacta. Saímos daquele restaurante em silêncio, sob olhares curiosos. Passei pela recepcionista com a cabeça erguida. Entrei no meu Gol velho, quitado, sem financiamento. Tiago entrou do lado do passageiro e ficou em silêncio. Coloquei o cinto. Liguei o carro. O motor fez aquele barulho de carro antigo, mas funcionando perfeitamente. Saí do estacionamento dirigindo devagar, com cuidado. Foi quando entrei na avenida que o Tiago falou, a voz quebrada. Mãe, desculpa por não ter te defendido quando ela te humilhou. Desculpa por ter acreditado em tudo aquilo. Segurei a mão dele. Você é jovem, filho. Foi enganado, mas aprendeu hoje. Parei no sinal vermelho. Segurei a mão do meu filho. Você é jovem, Tiago. Foi enganado por gente experiente em mentir. Mas você vai aprender. Já aprendeu hoje. É o que importa. O sinal abriu. Continuei dirigindo. Agora me conta uma coisa. Você realmente amava ela? Ele ficou em silêncio um tempo, pensando. Eu achava que amava, mas acho que eu amava a ideia dela. A ideia de ter uma namorada bonita, influente, de família rica. A ideia de subir na vida, de ser mais do que filho de manicure. Ouvi aquilo e meu coração doeu. Filho de manicure, repeti baixinho. Você tem vergonha de mim? Ele apertou minha mão. Não, mãe. Nunca. Eu queria te dar uma vida melhor. Você merece morar numa casa grande. Merece ter carro novo. Merece viajar, conhecer lugares. E eu achei que casando com a Larissa, eu ia conseguir isso. Ia poder te dar isso. Parei o carro na frente do meu prédio. Um prédio simples de 6 andares, sem elevador. Subimos até meu apartamento. 50 metros quadrados. Simples, limpo, cheirando a café. Meu lar. Você é fisioterapeuta. Conquistou isso com estudo. Trabalha em clínica particular, porque é bom no que faz. Comprou seu apartamento com seu próprio dinheiro. Você já me deu a melhor vida que eu podia ter. A vida de saber que criei um homem de bem. Isso não tem preço. Descemos do carro. Subimos os 3 lances de escada até o meu apartamento. 50 metros quadrados. Sala, cozinha, um quarto, um banheiro. Simples, limpo, organizado, cheirando a café fresco que eu tinha feito de manhã.
cheirando a casa, a lar. Tiago sentou no sofá. Mãe, como você descobriu tudo em 3 dias? Fui fazer café enquanto explicava. 40 anos fazendo unha ensina alergente, filho. A Larissa pagava com rotativo, reclamava de juros. Gente rica não faz isso. A mãe dela deixou escapar uma frase sobre estar apertada. Quando você disse que eles eram ricos, não bateu. Aí, pedi ajuda para Joana e para Carmen. Tiago balançou a cabeça, incrédulo. Eu fui tão idiota, tão cego. Achei que ela era perfeita, que a família dela era tudo que eu sempre quis ter. Uma família rica, elegante, bem-sucedida. Levantei, fui na cozinha fazer café fresco. Ele continuou falando da sala. Sabe o que é pior, mãe? Eu estava começando a ficar com vergonha de você. Parei de mexer o café. Aquilo doeu. Doeu mais do que a humilhação da Eliane. Voltei para a sala. Vergonha? Ele estava chorando de novo. Quando a Larissa postava foto em restaurante caro, eu pensava em você comendo arroz com ovo em casa. Quando ela mostrava a casa enorme dela, eu pensava nesse apartamento pequeno. Quando ela falava do carro importado do pai, eu pensava no seu Gol velho. E eu sentia vergonha. Sentei do lado dele de novo. E agora? Ainda sente? Ele me abraçou. Forte, apertado. Agora eu sinto orgulho. Orgulho de ter uma mãe que trabalhou a vida inteira honestamente. Que nunca deveu nada a ninguém. Que me criou sozinha sem pedir ajuda. Que me defendeu quando eu nem sabia que precisava ser defendido. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Abracei meu filho. Tá tudo bem, filho. Você aprendeu a lição. E essa lição vai valer mais que qualquer casamento com essa gente. Depois de um tempo, fiz café. Nos sentamos à mesa da cozinha pequenininha e conversamos. Sobre tudo. Sobre como ele conheceu a Larissa. Sobre os sinais que ele ignorou. Sobre os planos que eles tinham. E sobre os planos que ele tem agora. Eu quero recomeçar, mãe. Quero encontrar alguém de verdade. Alguém simples. Alguém que trabalhe, que tenha seus próprios sonhos, que não precise de mim para pagar conta de banco. Sorri. Vai encontrar, filho. Vai encontrar. Naquela noite, depois que o Tiago foi embora pro apartamento dele, fiquei sozinha na sala, sentada no sofá gasto, olhando para as paredes do meu apartamento pequeno, pensei em tudo o que tinha acontecido. Na humilhação, na revelação, na vingança, porque foi vingança, sim. Não vou mentir. Foi vingança fria, calculada, servida em mesa de churrascaria cara. E foi doce. Foi muito doce ver a cara da Eliane quando a verdade veio à tona. Ver o Osvaldo se desmanchando. Ver a Larissa percebendo que tinha perdido. Mas mais do que vingança, foi proteção. Foi mãe protegendo o filho. Foi mãe fazendo o que mãe faz, defender a cria a qualquer custo. Mesmo que isso signifique investigar, reunir provas, confrontar gente poderosa. Mesmo que signifique ser chamada de intrometida, de louca, de paranoica. Peguei meu celular. Tinha mensagens, várias. A Joana. E aí, deu certo? A Carmen. Conta tudo depois, hein? E tinha uma mensagem de número desconhecido. Abri. Era da Larissa. Dona Neuza, por favor, deixa eu explicar. Eu amo o Tiago de verdade. Eu sei que errei, mas foi desespero. Minha família tá passando necessidade. Meu pai perdeu o emprego. Minha mãe tá doente de nervoso. A gente só queria resolver. Não era pra machucar ninguém. Por favor, fala pro Tiago me perdoar. A gente pode recomeçar. Li. Li de novo. E não respondi. Porque não tinha o que responder. Ela amava o Tiago? Talvez. Do jeito dela, talvez amasse. Mas amor não justifica roubo. Amor não justifica mentira. Amor não justifica planejar destruir o patrimônio de alguém para salvar a própria pele. Apaguei a mensagem. Bloqueei o número. E fiquei ali pensando em quantas mulheres passam por isso. Quantas mães veem os filhos sendo enganados e não conseguem fazer nada. Quantas se calam por medo, por vergonha, por achar que não têm direito de se meter. Mas eu não me calei. Não tive medo. Não senti vergonha. Porque mãe que criou filho sozinha, que trabalhou 40 anos sem reclamar, que construiu vida com dignidade, essa mãe tem direito sim. Direito de proteger, direito de investigar, direito de confrontar, direito de fazer justiça. E foi isso que eu fiz. Justiça. Com as minhas próprias mãos calejadas, com a minha própria cabeça que aprendeu a ler gente em 40 anos de salão, com a minha própria coragem que veio de anos enfrentando vida dura. Deitei naquela noite com consciência tranquila.
Tinha salvado meu filho de um golpe. Tinha colocado gente metida no lugar. E provado que mãe manicure também tem garras. Então fechei os olhos sabendo que a guerra tinha começado. Que aquela foi só a primeira batalha. Mas foi uma batalha vencida. Ganha com louvor. E isso já era alguma coisa. Já era muita coisa. Mas antes de continuar contando o que aconteceu depois daquele jantar, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Que investiguei demais? Ou faria a mesma coisa no meu lugar para proteger seu filho? Deixa nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Acordei no dia seguinte com o celular tocando sem parar. Eram 7 da manhã de um domingo. Atendi sem ver quem era, ainda zonza de sono. Alô? A voz que saiu do outro lado me acordou na hora. Neuza! É a Carmen. Desce aqui agora. Rápido! Carmen não é de exagero. Se ela estava me chamando urgente, era sério. Desci de chinelo mesmo, nem penteei o cabelo direito. A Carmen estava na porta do apartamento dela, no segundo andar, com cara de quem não tinha dormido. Entra, senta, respira fundo porque o circo pegou fogo. Ela me puxou para dentro. Na mesa da sala dela tinha o notebook aberto. E na tela, uma notificação. A Larissa fez um post no Instagram dela ontem à noite. Depois que você saiu do restaurante. A Carmen girou a tela para mim. Lá estava. Uma foto da Larissa chorando, sem maquiagem, cabelo bagunçado. A legenda dizia: quando sua felicidade é destruída por inveja e maldade. Quando pessoas que deveriam te apoiar te atacam. Peço orações pela minha família nesse momento difícil. A verdade sempre prevalece. 20.000 curtidas. 3.000 comentários. Força, Lari! Você não merece isso. Quem foi a bruxa que fez mal para você? Li alguns comentários. Meu estômago embrulhou. Ela tinha transformado a situação. Tinha se feito de vítima. E os 50.000 seguidores dela, agora reduzidos a 45.000, mas ainda assim muita gente acreditaram. Tem mais. A Carmen clicou em outro post. Esse era da Eliane. Uma foto dela abraçada com a Larissa, ambas de olhos vermelhos. Família unida supera qualquer tempestade. Não importa as mentiras que inventem sobre nós. A verdade de Deus está do nosso lado. Seguimos firmes. 15.000 curtidas. 2.000 comentários de apoio. Sentei na cadeira devagar. Senti aquele aperto no peito. Aquela sensação de injustiça. Eu tinha todas as provas. Tinha documentos. Tinha prints. Mas eles tinham a rede social. Tinham a narrativa. E ganharam a guerra da opinião pública antes mesmo que eu soubesse que ela existia. O Tiago viu isso? Perguntei baixinho. A Carmen assentiu. Me ligou de madrugada. Tá recebendo mensagem de amigo em comum perguntando o que aconteceu. A família da Larissa tá espalhando que você inventou mentira por ciúme, que não aceita que seu filho subiu na vida. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei controlar a raiva. Voltei pro meu apartamento. Liguei pro Tiago. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, a voz dele estava cansada. Você viu? Confirmei que sim. O que eu faço? Meus amigos estão perguntando. O pessoal do trabalho viu. A Larissa tá dizendo que você mentiu sobre tudo, que inventou a história da dívida. E você acredita nela? Silêncio do outro lado. Não. Eu vi os documentos, vi os prints. Sei que é verdade. Mas mãe, ela tá fazendo eu parecer o vilão. Dizendo que eu acreditei em mentira e abandonei ela quando ela mais precisava. Os seguidores dela estão me atacando. Já recebi mensagem chamando de interesseiro, de manipulado, de frouxo. Sentei no sofá. Aquele sofá gasto que de repente parecia o único lugar seguro do mundo. Filho, escuta. Eles vão tentar virar o jogo. Vão usar as redes sociais, vão manipular a história, vão fazer a gente parecer os vilões. Mas a verdade tá do nosso lado. E verdade não muda por causa de post bonito. Eu sei, mãe, mas tá difícil. Tá muito difícil. Ouvi a voz dele quebrar. Eu realmente gostava dela. E agora, além de descobrir que ela ia me roubar, ainda tenho que aguentar ser xingado na internet. Queria que nada disso tivesse acontecido. Queria voltar para 2 semanas atrás, quando eu ainda achava que era feliz. Na segunda-feira, piorou. A Joana me ligou do banco. Neuza, preciso te avisar. Os Fonseca fizeram reclamação formal contra mim na ouvidoria do banco. Dizem que eu quebrei sigilo bancário. Tô sendo investigada. A voz dela estava tensa. Pode dar suspensão, até demissão. Meu mundo desabou. A Joana tinha me ajudado.
Tinha arriscado o emprego dela para me proteger, para proteger o Tiago, e agora ia pagar por isso. Joana, eu sinto muito. Eu não queria. Ela me cortou. Não pede desculpa. Eu sabia o risco. Fiz porque era o certo. Mas agora vou ter que responder processo interno. E pode ficar feio. Desliguei e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de culpa. Tinha querido proteger meu filho e acabei colocando minha amiga em risco. Tinha querido fazer justiça e acabei criando mais problema. O telefone tocou de novo. Era número desconhecido. Atendi. Neuza Pereira? Uma voz masculina, formal. Aqui é o escritório de advocacia Campos em Associados. Estamos representando a família Fonseca em um processo de difamação e danos morais contra a senhora. A senhora será notificada oficialmente nos próximos dias. Processo. Eles estavam me processando. Com que dinheiro, não sei, mas estavam. E qual é o valor que vocês estão pedindo? Perguntei, a voz tremendo. 200 mil reais de indenização por danos morais. Mais retratação pública. 200 mil. Quase o dobro do que eu paguei no meu apartamento. Nos dias seguintes, recebi centenas de mensagens de desconhecidos me xingando. Velha invejosa. Sogra do inferno. Tive que bloquear perfis, fechar redes sociais. A Larissa continuou postando sobre superação, ganhando curtidas e patrocinadores de volta. A Larissa continuou postando. Toda semana um post novo, sobre superação, sobre família, sobre mentiras. Cada post tinha milhares de curtidas. Ela tinha virado uma espécie de mártir digital. A influencer corajosa que enfrentou a sogra malvada. Os patrocinadores dela, que tinham sumido quando os problemas financeiros vazaram, começaram a voltar. Porque narrativa de superação vende. O Tiago estava destruído, parou de sair de casa, começou a faltar no trabalho. Quando ia, voltava cabisbaixo porque os colegas comentavam. E aí, sua mãe inventou mais alguma história? Você que escolhe mulher errada ou é azar mesmo? Ele emagreceu, ficou com olheiras, parou de sorrir. Uma noite ele apareceu aqui, 2 da manhã, batendo na porta. Quando abri, ele entrou e desabou no sofá. Mãe, eu não aguento mais. Não aguento os comentários. Não aguento a Larissa me mandando mensagem todo dia. Não aguento ver ela chorando no Instagram. Não aguento ser chamado de covarde, de manipulado, de frouxo. Eu sei que ela mentiu. Eu sei que ela ia me roubar. Mas e se eu errei também? E se eu não dei chance dela explicar? E se a família dela realmente está passando necessidade e eles só queriam ajuda? Olhei para o meu filho, para o homem que eu criei, e vi ele duvidando de si mesmo. Vi ele sendo manipulado mesmo de longe. Tiago, para. Escuta o que você está falando. Você viu as provas, viu os prints. Ela planejou te roubar. Isso não é amor. Isso não é desespero. Isso é crime. E você não errou em se afastar. Ele passou a mão no cabelo. Mas todo mundo está dizendo que eu errei, que eu abandonei ela, que sou fraco. E se todo mundo está dizendo, mãe, não pode ser verdade? Foi nessa hora que percebi. Percebi que eu tinha subestimado o poder deles. O poder da narrativa. O poder da rede social. O poder de fazer gente duvidar da própria verdade quando todo mundo ao redor está gritando mentira. E percebi que meu filho estava quebrando. Nos próximos dias fiquei quieta, recolhida. Parei de falar sobre o assunto. Parei de tentar convencer o Tiago. Deixei ele processar. Porque às vezes a gente precisa deixar as pessoas chegarem nas próprias conclusões. Mesmo que doa, mesmo que demore. Foquei em mim, em me reconstruir, porque tinha percebido que no meio daquela guerra toda eu tinha me perdido. Tinha deixado de ser a Neuza, manicure aposentada, mulher independente, para virar a Neuza, a sogra malvada, a velha invejosa. E eu não era aquilo. Comecei a sair mais. Caminhava no parque, encontrei amigas antigas do salão, a Sônia, a Regina. Conversei, ri. Lembrei de quem eu era antes dessa confusão. Arrumei o apartamento. Joguei fora a tralha velha, pintei a parede manchada, comprei plantas. Faxina de alma. Voltei a fazer unha em casa por prazer. Chamava amigas, conversávamos, tomávamos café, rindo, vivendo. Foi numa dessas manhãs, voltando da caminhada, que encontrei a Carmen no corredor. Ela estava com cara estranha. Neuza, preciso te mostrar uma coisa. Subimos pro apartamento dela. Ela ligou o notebook. Lembra que eu tenho um contato que trabalha com investigação de redes sociais? Lembrava. Pedi para ele investigar a Larissa mais a fundo.
ver as movimentações dela, e ele descobriu algo interessante. Ela abriu uma pasta com screenshots. A Larissa tá vendendo curso online. Como superar traumas familiares e se reconstruir. R$ 1.000 o curso. Ela já vendeu 200 vagas. 200 mil reais. Ela tinha transformado nosso drama em produto. Tinha monetizado a dor. Tinha feito dinheiro em cima da história. E tem mais. Ela fechou contrato com marca de roupa. Vai ser embaixadora. O contrato é de 50 mil por 6 meses. Por causa da visibilidade que ela ganhou com a polêmica. 300 mil reais. A Larissa tinha ganho 300 mil reais sendo vítima. Enquanto eu, que só tinha falado a verdade, tinha perdido a paz, quase tinha perdido o filho, tinha colocado a amiga em risco. A injustiça era tamanha que eu nem senti raiva. Senti só cansaço. E os pais dela? Perguntei. Osvaldo arrumou emprego. Vendedor em loja de material de construção. Salário mínimo e comissão. A Eliane tá trabalhando como caixa de farmácia. Eles tiveram que sair da casa do Morumbi. Tão morando num apartamento alugado em Osasco, bem menor, bem mais simples. Então tinha dado resultado. A queda deles tinha acontecido. Não do jeito que eu imaginava, não com eles admitindo culpa e pedindo desculpa. Mas tinha acontecido. Eles tinham caído da vida de mentira para a vida real. E a realidade tinha batido forte. Mas a Larissa, a Carmen continuou, ela não caiu. Ela voou. Tá usando a história toda como trampolim. Os seguidores aumentaram de novo. 55 mil agora. Ela posta foto motivacional, fala sobre recomeço, vende curso, faz publi. Tá ganhando dinheiro. Era perturbador. Era errado. Mas era a realidade. A Larissa tinha jogado o jogo melhor que eu. Tinha entendido que na internet, narrativa importa mais que verdade. Que ser vítima vale mais que ser honesto. Que gente acredita no que quer acreditar. Fiquei uns dias remoendo isso, tentando entender, tentando aceitar. Até que numa manhã, tomando café, tive uma revelação. E se eu tivesse vencido? E se a vitória não fosse a Larissa quebrada, chorando, pedindo perdão? E se a vitória fosse eu tranquila, dormindo bem, vivendo minha vida? Porque eu tava vivendo, tava dormindo, tava sorrindo. Enquanto a Larissa tinha que manter a farsa, tinha que postar todo dia, tinha que sustentar a imagem de superadora, tinha que fingir que tava bem. Eu não precisava fingir, eu tava bem de verdade. E os pais dela? Trabalhando em emprego que não queriam, morando onde não queriam, vivendo a vida que não queriam. Enquanto eu sempre vivi a vida que construí. Nunca fingi ser o que não era. Nunca menti sobre onde morava, quanto ganhava, o que tinha. Eu era real. Eles eram fachada. Foi aí que entendi. Entendi que eu já tinha vencido. Não com humilhação pública deles, não com desculpa formal, mas com paz de espírito, com dignidade mantida, com vida real vivida. Liguei pro Tiago. Filho, tá melhor? Ele disse que sim, que tinha voltado a trabalhar direito, que tinha parado de ler os comentários, que tinha bloqueado a Larissa. Mãe, desculpa a fraqueza daqueles dias, eu quase acreditei nela de novo. Quase achei que você tinha exagerado. Mas aí eu lembrei dos prints, dos documentos, da frieza com que ela planejou tudo. E percebi que saudade que eu estava sentindo não era dela, era da ilusão que eu tinha criado. E ilusão passa, realidade fica. E a realidade é que ela ia me roubar e você me salvou. Desliguei o telefone e chorei. Mas não era choro de tristeza, era de alívio. Alívio de saber que meu filho tinha voltado, que ele tinha entendido, que a manipulação não tinha funcionado, que a verdade, mesmo demorada, tinha prevalecido no coração dele. Sentei na varanda. O sol estava se pondo, laranja no céu, pássaros voltando pro ninho, a cidade barulhenta lá embaixo, e eu ali, na minha varanda de 50 metros quadrados, em paz, em total paz, porque eu tinha sobrevivido. Tinha passado pela tempestade, tinha quase afogado, mas tinha nadado de volta para a superfície, e agora estava respirando de novo, e o ar nunca tinha sido tão doce. Foi quando o celular tocou, número desconhecido. Essa vez eu pensei 2 vezes antes de atender, mas atendi. Neuza Pereira? Uma voz feminina, jovem. Meu nome é Beatriz, sou jornalista investigativa. Estou fazendo uma matéria sobre fraudes em redes sociais.
Soube da sua história com a família Fonseca. Gostaria de conversar com você. Meu coração acelerou. Como você soube da minha história? Ela riu do outro lado. Neuza, a internet é pequena. E quando você tem contatos certos, descobre muita coisa. Inclusive que a Larissa Fonseca está sendo investigada pela Receita Federal por sonegação. E que o curso que ela vende não tem conteúdo nenhum, é golpe. E que várias pessoas já reclamaram, mas ela bloqueia e deleta. Informação nova, importante, perigosa. E o que você quer de mim? A Beatriz suspirou. Quero ouvir seu lado, porque até agora só tenho o lado dela. E eu sei que tem mais coisa nessa história. Muito mais. Pensei rápido. Eu tenho provas, documentos, prints, tudo. Ela fez um som animado. Perfeito! Podemos nos encontrar? Gravar uma entrevista? Eu garanto que sua versão vai ser contada direito, com respeito, com verdade. Marcamos para o dia seguinte. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Será que era armadilha? Será que era mais uma tentativa de me prejudicar? Ou será que era a chance de finalmente contar minha versão? Liguei para Carmen. Contei. Ela ficou em silêncio, pensando. Vou investigar essa jornalista, ver se é confiável. Amanhã te dou retorno. No dia seguinte, ela me ligou. Pode confiar. A Beatriz é séria. Já fez várias matérias importantes. Derrubou o esquema de pirâmide. Desmascarou o influencer golpista. Ela é boa. Encontrei com a Beatriz num café. Gravador na mesa, notebook aberto. Pode me contar tudo desde o início? E eu contei. Contei sobre o jantar, sobre a humilhação, sobre a investigação, sobre as provas, sobre o confronto. Mostrei os documentos, os prints, tudo. Ela gravou, fotografou, anotou e eu contei sobre o jantar, a humilhação, a investigação, as provas, o confronto. Mostrei os documentos, os prints. Ela gravou, fotografou, anotou. Isso é ouro, Neuza. Vai fazer a matéria mais completa que puder. Vai viralizar e a verdade vem à tona. E agora, com essa história toda, ela achou o golpe perfeito. Vítima de sogra malvada, superação, recomeço. Tá lucrando mais de 300 mil em 3 meses. Enquanto as vítimas do curso dela não recebem nem metade do prometido. A Beatriz balançou a cabeça. Mas isso acaba hoje. Com sua história, com as provas, vou fazer a matéria mais completa que puder. Vai sair onde? Perguntei. Portal grande, nacional, com vídeo, com documentos, com tudo. Vai viralizar. E quando viralizar, Neuza, a narrativa muda. A verdade vem à tona. E a Larissa cai. Cai de verdade dessa vez. Saí daquele café com um sentimento estranho. Mistura de esperança e medo. Esperança de finalmente ser ouvida. Medo de que desse errado de novo. Mas tinha dado o passo. Tinha contado minha história. Tinha mostrado as provas. Agora era esperar. Esperar para ver se a verdade realmente prevalece. Ou se mentira bem contada sempre ganha. Mas uma coisa eu sabia. Independente do resultado da matéria, eu tinha vencido a batalha mais importante. A batalha interna. A batalha de não me deixar destruir. De não perder minha essência. De continuar sendo a Neuza que sempre fui. E isso ninguém podia tirar de mim. Nem a Larissa. Nem a Eliane. Nem ninguém. Só restava agora descobrir. O que mais eles estavam escondendo? E até onde eu estava disposta a ir para descobrir. A matéria saiu numa segunda-feira de manhã. Influencer lucrativa. Como Larissa Fonseca transformou o drama familiar em império de golpes. Vítima ou vilã? O título estava estampado na capa do portal de notícias. A Beatriz tinha feito um trabalho impecável. Tinha fotos, documentos, prints, tudo. E tinha meu depoimento completo. O celular começou a tocar às 6 da manhã. Era a Carmen. Liga o computador. Entra no portal. Agora. Liguei. Comecei a ler. A matéria tinha tudo. A história do jantar, da humilhação, das dívidas escondidas, do plano de roubar o apartamento do Tiago. Mas tinha mais. Muito mais. A Beatriz tinha entrevistado 15 pessoas que compraram o curso da Larissa. Todas reclamando. Paguei R$1.000 e recebi 3 vídeos de 10 minutos cada com frases motivacionais genéricas. Promete mentoria individual, mas nunca responde mensagem. É golpe puro. Conteúdo que tem de graça no YouTube, ela vende por R$1.000. Tinha depoimento de ex-colegas da Larissa. Ela sempre foi assim. Na escola já vendia resposta de prova. Na faculdade vendia trabalho pronto.
Sempre soube manipular gente. Tinha investigação sobre os patrocinadores. Várias marcas tinham rescindido o contrato depois que a Beatriz mostrou as provas de golpe. E tinha a cereja do bolo: investigação da Receita Federal. A Larissa não declarava renda do curso, não pagava imposto, movimentava mais de R$300 mil em 6 meses e declarava zero. Era sonegação, crime federal. A matéria viralizou em 2 horas. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. A narrativa tinha virado. Larissa era a vilã. Eu era a mãe que protegeu o filho. O telefone tocou. Era o Tiago. Mãe, você viu? Tá em todo lugar. A verdade saiu. Todo mundo tá vendo quem ela realmente é. A voz dele estava animada, aliviada. Meus amigos estão me mandando mensagem pedindo desculpa, dizendo que não sabiam, que acreditaram na mentira dela. Fiquei feliz pelo Tiago, mas ao mesmo tempo senti um vazio, porque justiça em rede social é efêmera. Hoje ela é vilã, amanhã pode ser vítima de novo. Internet tem memória curta, e gente que manipula a narrativa sabe disso. Larissa tentou se defender, postou um vídeo chorando. Estou sendo perseguida por uma matéria encomendada. Tudo mentira. Vou processar o portal, vou provar minha inocência. Mas os comentários não eram mais de apoio, eram de cobrança. Cadê meu dinheiro do curso? Responde às mensagens. Golpista! Em 3 dias, ela perdeu 20 mil seguidores. Os patrocinadores sumiram. Os contratos foram cancelados. O Instagram dela virou campo de batalha. Ela começou a apagar comentários, bloquear gente. Mas não adiantava. Quanto mais bloqueava, mais gente aparecia. Foi quando recebi a mensagem. Era do Tiago. Mãe, a Larissa me mandou áudio. Quer falar comigo. Diz que precisa explicar uma coisa importante, sobre a família dela. Diz que tem coisa que você não sabe, que mudaria tudo. Meu primeiro instinto foi mandar ele bloquear, mas algo me disse para esperar. O que ela disse exatamente? O Tiago me encaminhou o áudio. A voz da Larissa saía embargada, chorosa. Ti, eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Sobre sua mãe, sobre o que ela fez, sobre dinheiro que sumiu. Por favor, me encontra. Só uma vez, meia hora. Eu preciso te mostrar. Dinheiro que sumiu? Que história era essa? Não vai, Tiago. É manipulação de novo. Ele concordou. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Que dinheiro? De onde ela tinha tirado isso? Liguei para Carmen. Você pode investigar se tem alguma movimentação estranha na minha conta? Alguma coisa que eu não saiba? A Carmen ficou séria. Você acha que eles podem ter mexido em algo seu? Pensei. Não sei. Mas a Larissa não inventaria isso do nada. Ela tá desesperada, mas não é burra. Se ela falou em dinheiro sumido, tem algum motivo. 2 dias depois, a Carmen apareceu no meu apartamento, cara fechada. Neuza, senta. Sentei, coração acelerado. Você lembra que ano passado você assinou uns papéis para ser fiadora do Tiago num financiamento? Lembrava. O Tiago tinha comprado um carro. Precisava de fiador. Eu assinei. Carro quitado, sem problema. Pois é, mas você assinou outro papel também. Um que você acha que não leu direito. Ela colocou um documento na mesa. Você assinou como avalista de uma dívida de R$400 mil. O mundo girou. Que dívida? Eu não assinei nada disso. A Carmen mostrou. Tinha minha assinatura, meu CPF, tudo certinho. Alguém falsificou, ou te enganou, ou você assinou sem ler pensando que era outra coisa. Mas tá aqui, registrado em cartório. Peguei o papel com mão tremendo. Data, 8 meses atrás. Época em que o Tiago estava começando a namorar a Larissa. De quem é essa dívida? A Carmen respirou fundo. Do Oswaldo Fonseca. Ele pegou empréstimo com a agiota. Você é a avalista. Se ele não pagar, a dívida cai em você. E ele não tá pagando. R$400 mil. Meu apartamento valia isso. Se a dívida caísse em mim, eu perderia tudo. Tudo que construí em 40 anos de trabalho. Como eu não fui notificada. Como eu não soube. A Carmen mostrou outro papel. Você foi 3 vezes, mas os avisos foram mandados para o endereço que tá aqui, que não é o seu. O endereço era da casa do Morumbi, a casa que os Fonseca moravam. Eles tinham interceptado as notificações. Eu nunca soube de nada. E tem mais. O prazo para contestar essa dívida era de 6 meses.
Já passou. Agora ela é legalmente sua. E o agiota já entrou com execução contra você. Senti a sala rodar. Apoiei a mão na mesa. Respiração difícil. Eles me roubaram. Forjaram minha assinatura? A Carmen balançou a cabeça. Não forjaram. Essa assinatura é sua. Você assinou. Provavelmente enganada, mas assinou. Comecei a lembrar. 8 meses atrás. O Tiago tinha me pedido para assinar uns papéis. Disse que era para abrir conta conjunta com a Larissa. Pro futuro, pro casamento. Eu tinha assinado sem ler direito. Confiando. Porque era meu filho. Porque eu nunca imaginaria que ele me colocaria em risco. O Tiago sabia? Perguntei, voz quebrada. Não sei, mas ele foi quem te pediu para assinar. A Carmen tocou meu ombro. Neuza, você precisa conversar com ele. Urgente. Porque se essa dívida não for resolvida, você perde o apartamento em 90 dias. 90 dias. 3 meses. Era tudo que eu tinha. Liguei pro Tiago. Vem aqui, agora. É urgente. Meia hora depois ele chegou. Mostrei os papéis. Vi a cor sumir do rosto dele. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. O que você me pediu para assinar? A voz saiu dura, fria. Ele engoliu seco. A Larissa disse que era para conta conjunta, que o pai dela tinha um amigo no banco que facilitava-te a abertura. Eu confiei, peguei os papéis, trouxe para você, você assinou, eu levei de volta. Eu não li, eu não sabia que era isso. Você não leu? Levantei, furiosa. Você pediu para a mãe assinar papel e não leu? Você confiou numa família que nem conhecia com o patrimônio da sua mãe? Ele começou a chorar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu fui idiota. Eu confiei nela. Eu achei que... Você achou nada. Você foi manipulado. De novo. E dessa vez me ferrou. Sentei no sofá, cabeça nas mãos. 400 mil reais. Meu apartamento. Minha vida inteira. Tudo em risco por causa de papel que assinei confiando no próprio filho. Tiago se ajoelhou na minha frente. Mãe, eu vou resolver isso. Eu vou vender meu apartamento. Vou pagar a dívida. Você não vai perder nada, eu prometo. Olhei para ele, para o homem que eu criei, que eu amava mais que tudo, que tinha me colocado naquela situação sem querer. Seu apartamento vale 400 mil, a dívida é de 400. Se você vender, fica sem nada, sem apartamento, sem dinheiro, e eu fico com culpa de ter destruído o patrimônio do meu filho. Respirei fundo. Não vamos fazer isso. Vamos achar outro jeito. Liguei para Carmen. Tem como rastrear o Osvaldo? Ver onde ele tá? Ela confirmou. Deixa comigo. No dia seguinte ela tinha o endereço. Apartamento em Osasco. Peguei os papéis todos, coloquei numa pasta e fui até lá. O Tiago foi comigo. Batemos na porta. A Eliane abriu. Quando me viu, a cara fechou. O que você quer aqui? Mostrei os papéis. Quero conversar sobre a dívida de 400 mil que seu marido colocou no meu nome. Ou a gente resolve agora, ou eu vou na polícia. Ela ficou pálida. Eu não sei de nada disso. Empurrei a porta e entrei. O apartamento era pequeno, simples, bagunçado, nada a ver com o casarão do Morumbi. Osvaldo estava sentado no sofá. Quando me viu, levantou. Sai daqui, ou eu chamo a polícia. Joguei os papéis na mesa. Chama. E eu mostro para eles como você falsificou documentos para colocar uma dívida no meu nome. Estelionato dá quantos anos mesmo? 6? 8? Ele ficou parado, olhando para os papéis. Como você descobriu? A voz dele saiu baixa, derrotada. Descobri porque eu não sou idiota, porque tenho gente competente me ajudando. E porque vocês são amadores. Acharam que eu ia ficar quieta vendo minha vida ser destruída? Osvaldo sentou de novo. Passou a mão no rosto. Eu estava desesperado. Precisava do dinheiro. O agiota ia quebrar minhas pernas. Eu não tinha escolha. Sentei na cadeira da frente dele. Tinha escolha, sim. Podia ter assumido suas dívidas. Podia ter trabalhado para pagar. Mas preferiu roubar. Colocar dívida em nome de uma senhora de 65 anos que nunca fez mal para você. E usou meu filho para isso. Manipulou ele. Manipulou a namorada dele. Tudo friamente calculado. Olhei para Eliane. Você sabia? Ela desviou o olhar. Resposta suficiente. Vocês dois sabiam. Planejaram. Executaram. E acharam que iam se safar. E teriam se safado se eu não tivesse descoberto. Eu ia perder meu apartamento. 40 anos de trabalho. Pelo ralo. Por causa de golpe de vocês. Me levantei.
Mas não vou perder, porque vou na polícia. Vou registrar boletim de ocorrência. Vou processar vocês. E vou ganhar. E quando eu ganhar, não vai ser só a dívida que vai cair em vocês. Vai ser cadeia. Vai ser ficha criminal. Vai ser fim da vidinha de mentira que vocês tentam manter até hoje. Peguei a pasta. Tem até amanhã para resolver. Ou com advogado ou com polícia. Escolham. Saímos de lá. No carro, Tiago estava em silêncio. Mãe, e se eles não resolverem? E se deixarem ir para a polícia mesmo? Olhei para ele. Aí a gente vai. E mostra tudo. E eles vão pagar, de um jeito ou de outro. Naquela noite, recebi ligação. Número desconhecido. Atendi. Era a Larissa. Dona Neuza, por favor, não faz isso. Meu pai pode ser preso. Minha mãe tá passando mal de nervoso. A gente resolve. A gente paga. Só não vai na polícia. Como vocês vão pagar, Larissa? Com que dinheiro? Silêncio. Eu vendo o carro. Vendo as joias. A gente dá um jeito. Ri sem humor. Que carro? Que joias? Vocês não têm nada. Vivem de aparência. De mentira. Não tem como pagar 400 mil reais. Eu posso voltar com o curso. Vender mais. Em 6 meses eu levanto o dinheiro. A audácia dela me impressionou. Voltar com o golpe do curso? Larissa, você está sendo investigada pela Receita. Tem gente processando você. Você acha que vai conseguir vender curso de novo? Ela começou a chorar. Então o que eu faço? Deixa meu pai ser preso? Ver minha família destruída? Respirei fundo. Você deveria ter pensado nisso antes de planejar roubar meu filho, antes de me humilhar, antes de colocar dívida no meu nome. Mas não pensou. E agora vai pagar. Desliguei. Bloqueei o número. E pela primeira vez em meses, dormi tranquila. Porque agora não era mais eu na defensiva. Era eu no ataque. E eles que estavam desesperados. No dia seguinte, recebi e-mail de um advogado, representando a família Fonseca. Proposta de acordo. Eles assumiam a dívida de volta, retiravam meu nome e, em troca, eu não ia na polícia. Abri o anexo. Tinha documento assinado em cartório transferindo a dívida. Liguei para Carmen. É legítimo? Ela verificou. Tá tudo certo. Se você aceitar, a dívida sai do seu nome hoje. E eles que se virem para pagar o agiota. Assinei, escaneei, mandei de volta e pronto. Estava livre. Mas tinha uma pergunta que não queria calar. Como eles iam pagar 400 mil pro agiota agora? Não era problema meu. Mas algo me dizia que essa história ainda não tinha terminado. 2 semanas depois da assinatura do acordo, recebi uma mensagem da Beatriz, a jornalista. Neuza, preciso falar com você. Urgente. Descobri algo sobre a família Fonseca que você precisa saber. Marcamos num café perto de casa. Quando cheguei, ela estava com o notebook aberto e uma expressão grave. Neuza, depois da matéria, continuei investigando e descobri que a história é bem maior do que a gente imaginou. Ela girou a tela para mim. O Osvaldo não pegou o empréstimo com a agiota só para cobrir dívidas pessoais. Ele usou esse dinheiro num esquema de pirâmide financeira. Prometia investimento com retorno de 20% ao mês. Pegava dinheiro de gente humilde e aplicava nesse esquema. Senti meu estômago embrulhar. E o que aconteceu? Ela clicou em outra aba. O esquema quebrou há 3 meses. Osvaldo perdeu tudo. Não só o dinheiro dele, mas o dinheiro de mais de 50 pessoas. Aposentados, trabalhadores, gente que colocou economias de vida inteira acreditando nele. Estamos falando de quanto? Ela checou as anotações. 2,5 milhões. Esse é o valor total que ele captou e perdeu. E ele deve para toda essa gente. Os 400 mil do agiota eram só uma parte. Ele deve muito mais. 2,5 milhões. 50 famílias destruídas. E por que a polícia não pegou ele ainda? Beatriz suspirou. Porque ele foi esperto. Não deixou rastro em nome dele. Usou laranjas, empresas fantasmas, contas em nome de terceiros. Mas eu consegui rastrear e tenho todas as provas. Ela me mostrou planilhas, transferências, conversas. Era tudo meticulosamente documentado. Neuza, eu vou publicar essa matéria. Vai ser maior que a primeira. E quando sair, o Osvaldo vai ser preso. Não tem como escapar. Olhei para ela. E por que você está me contando isso antes de publicar? Porque você merece saber. E porque quero te dar uma chance de se proteger. Quando essa bomba explodir, vai ter gente indo atrás de todo mundo que teve envolvimento com os Fonseca. Inclusive você e o Tiago.
Vocês vão ser assediados, questionados, talvez até investigados como cúmplices. Meu sangue gelou. Mas a gente não sabia de nada disso. A gente foi vítima também. Ela concordou. Eu sei. E vou deixar isso claro na matéria. Mas mesmo assim, vão te procurar. Então se prepara. Voltei para casa atordoada. Liguei para o Tiago. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Mãe, eu quase casei com a filha de um criminoso. Quase te fiz assinar papel que te colocava no meio de esquema milionário. A voz dele quebrou. Eu quase destruí nossa vida. Mas não destruiu, porque descobrimos a tempo, porque lutamos e porque vamos continuar lutando. Respirei fundo. A matéria vai sair amanhã. Prepara teu coração, prepara teu psicológico, porque vai ser um inferno. A matéria saiu na manhã seguinte. Pirâmide do Morumbi. Como empresário falido roubou 2,5 milhões de aposentados. A repercussão foi imediata. Em 2 horas estava em todos os portais. Em 4 horas, a polícia tinha emitido mandado de prisão. Em 6 horas, Osvaldo estava preso. A Eliane foi presa também, como cúmplice. A Larissa escapou porque conseguiram provar que ela não sabia dos detalhes do esquema, mas a reputação dela foi completamente destruída. Perdeu todos os seguidores que restavam, todas as marcas, tudo. E como a Beatriz previu, começaram a me procurar. Jornalistas, advogados das vítimas, polícia. Todo mundo querendo saber meu envolvimento. Tive que dar depoimento 3 vezes. Tive que mostrar todos os documentos, provar que eu também tinha sido enganada. Foi exaustivo. O Tiago também. No trabalho, os colegas ficavam olhando diferente, cochichando. O cara que quase casou com a filha do golpista. Será que ele sabia? Será que ele participava? Ele chegou em casa um dia destruído. Mãe, pediram minha demissão na clínica. Abracei meu filho. Por quê? Ele engoliu seco. Disseram que a imagem da clínica estava sendo prejudicada, que pacientes estavam perguntando, que era melhor eu sair antes que virasse problema maior. Me deram 2 semanas de aviso. Era a gota d'água. Eles tinham tirado a paz do meu filho, o emprego dele. Tinham quase tirado meu apartamento. Tinham me colocado como avalista de dívida criminosa. E agora estavam presos, mas o estrago continuava. Decidi dar entrevista coletiva. 3 dias depois, estava num auditório com Tiago, 15 jornalistas, câmeras ligadas. 3 dias depois, estava sentada numa mesa num auditório, com Tiago do meu lado, Beatriz mediando, e 15 jornalistas de diferentes veículos na nossa frente. Câmeras ligadas, gravadores na mesa, luz forte nos olhos. Meu nome é Neuza Pereira, tenho 65 anos, trabalhei 40 anos como manicure. E quero contar para vocês como uma família de golpistas quase destruiu minha vida e a do meu filho. Respirei fundo e comecei a contar. Desde o jantar, desde a humilhação. Cada detalhe, cada documento, cada prova. Mostrei os papéis da dívida. Mostrei os prints do plano de roubar o apartamento do Tiago. Mostrei tudo. Eu não sabia do esquema de pirâmide. Não sabia dos 2,5 milhões. Não sabia de nada além do que já contei. Eu só sabia que essa família era perigosa e que eu precisava proteger meu filho. E foi o que fiz. Agora estão presos, estão pagando, e tá certo que paguem. Mas o estrago que fizeram continua. Meu filho perdeu emprego, eu quase perdi apartamento. Nossa reputação foi manchada, e tudo por quê? Porque confiamos, porque acreditamos, porque fomos humanos. Mas vou dizer uma coisa, a gente vai se reerguer. Porque a gente é trabalhador, é honesto. E honestidade, no fim, sempre prevalece. Pode demorar, pode doer, mas prevalece. Tiago falou também. Contou a versão dele. Como foi manipulado. Como acreditou. Como se arrependeu. Foi emocionante ver meu filho assumindo os erros dele publicamente. As perguntas começaram. Dona Neuza, a senhora não acha que investigou demais? Que passou dos limites? Olhei para o jornalista que perguntou. Investigar para proteger filho é passar dos limites? Descobrir que estão roubando minha família é errado? Não, querido. Errado é eles terem roubado. Eu só me defendi. E a Larissa? A senhora sente pena dela? Pensei antes de responder. Sinto pena da pessoa que ela poderia ter sido. Se tivesse escolhido honestidade, se tivesse escolhido trabalho. Mas ela escolheu o caminho dos pais. Escolheu mentira, golpe, manipulação. Então não sinto pena.
Sinto tristeza pelo desperdício. A entrevista durou 2 horas. Quando terminou, vários jornalistas vieram apertar minha mão. Dona Neuza, a senhora é inspiração. Dona Neuza, que coragem! Não me sentia corajosa. Me sentia cansada, mas aliviada. Porque finalmente nossa versão estava contada. A matéria da entrevista foi publicada no dia seguinte. E a recepção foi boa. Melhor do que eu esperava. Comentários de apoio, de admiração. Essa senhora é guerreira. Mãe protegendo o filho, lindo de ver. Mas gente deveria ter coragem dela. A narrativa tinha virado completamente. Tiago começou a receber mensagens de clínicas oferecendo emprego. Vi sua entrevista. Admiro sua honestidade. Gostaria de te ter na nossa equipe. Em uma semana, ele tinha 3 propostas. Aceitou a melhor. Salário maior que o anterior. Ambiente melhor. E eu? Eu recebi convites para dar palestras sobre empoderamento feminino, sobre proteção familiar, sobre como lidar com golpistas. Aceitei alguns. Foi estranho no começo, mas depois foi bom. Poder usar minha história para ajudar outras pessoas, para alertar outras mães, outros filhos. Mas tinha um assunto pendente. A Larissa. Ela tinha sumido depois da prisão dos pais. Deletou todas as redes sociais. Sumiu completamente. Até que um dia recebi uma carta. No correio. Envelope simples. Carta manuscrita. Dona Neuza, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que o estrago que causamos é irreparável. Mas preciso te dizer, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Meus pais me criaram nesse mundo de mentiras e eu achei que era normal. Achei que todo mundo fazia. Só agora, vendo eles presos, vendo as vítimas chorando na TV, eu entendi a gravidade. Eu realmente amava o Tiago. Do meu jeito torto, egoísta, mas amava. E destruí tudo. Destruí ele, destruí você, destruí dezenas de famílias e agora vivo com isso. Acordo todo dia com esse peso e não sei como carregar. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que soubesse. Você estava certa. Em tudo. E eu estava errada. Muito errada. Espero que você e o Tiago sejam felizes. Espero que consigam esquecer que a gente existiu. E espero, um dia, conseguir me perdoar. Mas isso vai demorar. Vai demorar muito. Larissa. Li a carta 3 vezes. Senti muitas coisas. Raiva, pena, tristeza, alívio. Mostrei para o Tiago. Ele leu em silêncio. O que você vai fazer? Ele perguntou. Vai responder? Guardei a carta na gaveta. Não, não vou responder. Porque não tenho nada para dizer para ela. Ela precisa fazer as pazes com ela mesma. Não comigo. E você? Olhei para o meu filho. Você ainda sente algo por ela? Ele balançou a cabeça. Não, não sinto. Sinto pelo que poderia ter sido. Pela ilusão que eu criei. Mas pela pessoa real? Não. Ela não merece meus sentimentos. Naquela noite sentei na varanda. O céu estava estrelado. Raro em São Paulo. Mas estava. Pensei em tudo que tinha acontecido. Em como tudo começou num jantar onde fui humilhada. E como terminou com os humilhadores presos, quebrados, destruídos. Pensei nas 50 famílias que perderam dinheiro. Nos aposentados que perderam economias. Em como o estrago dos Fonseca ia além de mim e do Tiago. Era maior. Muito maior. E me senti grata. Grata por ter descoberto a tempo. Grata por ter lutado. Grata por ter vencido. Porque eu venci. Não da forma que imaginei no começo. Não com eles pedindo desculpas de joelhos. Mas venci. Mantive minha dignidade. Protegi meu filho. Mantive meu patrimônio. E mais importante, mantive minha consciência limpa. Então levantei, entrei, tranquei a porta e fui dormir. Sabendo que no dia seguinte o sol ia nascer. E eu ia acordar em paz. Na minha casa. Com meu filho bem. Com minha vida intacta. E isso, no fim das contas, era a maior vitória possível. 6 meses depois da prisão de Oswaldo e Eliane, a sentença saiu. 12 anos de reclusão para ele por estelionato qualificado e formação de quadrilha. 8 anos para ela como cúmplice. Não iam sair tão cedo. As 50 famílias que perderam dinheiro entraram com ação de reparação. O apartamento em Osasco foi leiloado. O dinheiro dividido entre as vítimas. Não cobriu nem 10% do prejuízo, mas foi alguma coisa. A Larissa? Larissa desapareceu completamente do radar. Ouvi dizer que mudou de cidade. Foi morar no interior, longe de São Paulo.
Arrumou emprego como atendente de loja. Vida simples, anônima. Exatamente o oposto da vida de influencer que ela tanto cultivou. Dizem que ela usa nome falso agora, que evita redes sociais, que vive quieta, tentando esquecer quem foi. E sabe de uma coisa? Eu acho que é o melhor para ela. Recomeçar longe, sem a pressão de manter aparências, sem a tentação de mentir. Talvez, só talvez, ela aprenda a ser uma pessoa de verdade. Talvez descubra que vida honesta, mesmo simples, é melhor que vida de mentira. O Tiago, meu filho, floresceu. No emprego novo, ele virou referência. Em 1 ano foi promovido a coordenador da equipe de fisioterapia, ganhando bem, respeitado, feliz. E conheceu alguém, uma enfermeira chamada Paula. Paula tem 32 anos, trabalha em hospital público, mora de aluguel num apartamento de 1 quarto, dirige um carro popular. E é a pessoa mais genuína que já conheci. Quando ela veio jantar aqui pela primeira vez, elogiou minha comida de verdade. Não foi bajulação, foi sincero. Comeu 2 vezes. Pediu a receita do arroz temperado. E quando viu minhas fotos antigas do salão onde eu trabalhava, ela pegou minha mão e disse: Dona Neuza, a senhora tem mãos de quem construiu a vida com dignidade. Minha mãe também foi manicure. Criou 3 filhos sozinha. Eu sei o valor disso. Naquela hora, eu soube. Soube que essa era a mulher certa para o meu filho. Eles casaram no civil mês passado. Cerimônia pequena, só família próxima e amigos íntimos. Foi na casa da Paula. Churrasco no quintal. Cerveja gelada, música, riso. Nada de luxo, nada de ostentação. Só amor verdadeiro. Só gente verdadeira. Quando pediram para eu fazer um discurso, levantei e olhei para o meu filho, para o homem que ele se tornou. Tiago, você já sabe que eu te amo, mas hoje quero te dizer que tenho orgulho de você. Orgulho de como você aprendeu com os erros, de como você se reergueu, de como você escolheu o caminho certo mesmo depois de quase escolher o errado. E Paula, me virei para ela. Bem-vinda à família, que é pequena, mas é verdadeira. Que não tem luxo, mas tem amor. Que não tem ostentação, mas tem dignidade. E isso, minha filha, vale mais que qualquer diamante. Todo mundo aplaudiu. Teve gente chorando. Foi lindo. Simples e lindo. E eu? Onde eu tô agora? Tô bem. Tô muito bem, na verdade. Aposentada, morando no meu apartamento quitado, com minha vidinha tranquila. Continuo fazendo unha das amigas aqui em casa. Não cobro. Faço por prazer. Por não perder a prática. Por ter companhia. A Joana escapou da demissão. O banco arquivou a investigação depois que ficou provado que os Fonseca eram criminosos e que ela tinha agido para proteger uma amiga de golpe. Ela ainda trabalha lá. E toda sexta vem aqui tomar café e colocar as fofocas em dia. A Carmen continua sendo minha vizinha e melhor aliada. Semana passada ela descobriu que o síndico do prédio estava desviando dinheiro do condomínio. Juntou provas, apresentou em assembleia, ele foi destituído. Ela não para. Aposentada, mas ativa. E eu adoro isso nela. As palestras sobre empoderamento continuaram. Dei 17 no ano passado. Em escolas, em empresas, em ONGs. Conto minha história. Falo sobre intuição materna. Sobre não ter medo de investigar. Sobre se defender. Sobre dignidade. E vejo nos olhos das pessoas que faço diferença. Recebi mensagens de mulheres dizendo que minha história salvou elas. Dona Neuza, meu filho ia casar com uma golpista. Mas depois de ouvir sua palestra, resolvi investigar. Descobri que ela tinha 3 processos por estelionato. Salvei meu filho. Essas mensagens me enchem de alegria, de propósito. Vejo a Larissa de vez em quando. Não pessoalmente, mas vejo o reflexo dela em outras histórias. Outras famílias que tentam golpes parecidos. Outros filhos manipulados. E sempre que posso, eu alerto. Eu previno. Eu protejo. Porque se eu puder evitar que uma mãe passe pelo que passei, já valeu. Quanto ao Tiago aceitar perdão da família Fonseca, não aceitou. E eu concordo plenamente. Quando a Larissa mandou aquela carta, ele leu, mas não respondeu. Quando a Eliane tentou ligar da prisão, ele bloqueou o número. Quando o advogado do Osvaldo pediu para ele testemunhar a favor na audiência de redução de pena, ele recusou. Mãe, eu não desejo mal para eles. Não fico pensando em vingança, mas também não vou fingir que tá tudo bem, que eu perdoo, porque não perdoo. Eles quase destruíram você.
quase destruíram eu e destruíram dezenas de outras famílias. Isso não se perdoa, isso se carrega, e eles que carreguem o peso das escolhas deles. Eu concordei, porque perdão não é obrigação, perdão é escolha, e ele escolheu não dar, escolheu seguir em frente sem carregar eles junto. E tá certo, tá mais do que certo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele jantar no Iguatemi mudou minha vida. Poderia ter me destruído, poderia ter me quebrado, mas me fortaleceu. Me mostrou que eu sou mais forte do que imaginava, que mãe determinada é força da natureza, que dignidade vale mais que dinheiro. E aprendi que miséria não mora em apartamento de 50 metros quadrados, não mora em mão calejada, não mora em carro velho ou roupa simples. Miséria mora em coração vazio, em caráter podre, em vida de mentira. E nisso eu sempre fui e sempre serei rica, porque tenho filho honesto, tenho nora verdadeira, tenho amigas, termine logo, 21, 22 leais, tenho teto sobre a cabeça que é meu, tenho comida na mesa que eu comprei com meu dinheiro, tenho consciência limpa para dormir tranquila toda noite. E isso, querida Eliane, onde quer que você esteja cumprindo pena, vale mais que qualquer casarão no Morumbi. Minha mensagem final para você que me ouviu. Até aqui. Se você é mãe, não tenha medo de proteger seu filho, mesmo que te chamem de louca, mesmo que te chamem de controladora. Intuição materna existe. E quando ela falar, escute, investigue, se defenda. Porque ninguém vai proteger sua cria melhor que você. Se você é filho, escute sua mãe. Principalmente se ela criou você sozinha. Principalmente se ela batalhou a vida inteira por você. Ela pode não ter diploma, pode não ter estudo, mas tem experiência, tem vivência, tem sabedoria que universidade nenhuma ensina. Então escute. E se você é alguém que vive de aparência, que mente sobre o que tem, que engana gente para manter status, pare, enquanto é tempo, porque mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. E quando aparecer, você vai cair. Forte, feio e doloroso. Vale muito mais ser pobre de dinheiro, mas rico de caráter. Vale muito mais morar em barraco honesto do que em mansão roubada. Vale muito mais comer arroz com ovo com consciência limpa do que comer caviar com culpa. Acredite, eu sei do que estou falando. Então, se você gostou da minha história, se ela te ajudou de alguma forma, compartilhe. Marque aquele amigo que precisa ouvir. Marque aquela mãe que está com o pé atrás com a nora. Marque aquele filho que está sendo manipulado. E, principalmente, se inscreve no canal, porque tem mais histórias vindo. Histórias reais, de gente real, que lutou, que venceu, que sobreviveu. E agora, clica ali na próxima história, porque a luta pela dignidade nunca para. E quanto mais a gente compartilha, mais gente a gente salva. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima. E que Deus abençoe cada um de vocês.